Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão. Damos início a mais um estudo do nosso estudo de quinta-feira, toda quinta-feira às 7h30 da noite. E hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Pão Nosso. Vamos adentrar ao capítulo 4. E como quem faz o estudo sou eu, então eu mesmo convido a todos a fechar os olhos para a nossa prece de abertura. Vamos então fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Deus, a Jesus, Maria Santíssima, Bezerra de Menezes, Emmanuel e todos os mentores e protetores de nossas casas, pedindo permissão para iniciarmos o estudo da noite de hoje, pedindo a presença de nossos mentores, nos intuindo, nos guiando nas melhores palavras, na melhor forma de expor esse conhecimento, para que possamos compreender e, principalmente, que ele entre no coração da gente, que entre no mais profundo de nosso ser, transformando o nosso espírito, para que nos tornemos, na prática, pessoas melhores. Que assim seja e graças a Deus. Bem, o estudo da noite de hoje, o título é Antes de Servir. Aí achei interessante que, vendo o estudo do nosso irmão, sempre esqueço o nome dele, o Arthur. Vendo o estudo do Arthur, ele disse que na primeira edição desse livro, o nome era Arte de Servir, e não Antes de Servir. E eu até achei estranho, porque realmente aí depois, né, conforme você vai fazendo o estudo todo, realmente esse título Arte de Servir tem muito mais a ver com o estudo da noite de hoje do que Antes de Servir. E talvez, não sei se isso foi algum erro, algum equívoco, mas eu achei estranho que só na primeira edição ele disse que está assim. Todas as outras depois, até hoje, não corrigiram, ou se teve realmente um motivo para mudar. Mas vocês vão ver e aí vocês depois até dizem se vocês concordam comigo e com o Arthur de que realmente o título Arte de Servir, ele combina bem mais do que Antes de Servir, né? Arte de servir é uma coisa muito mais plena, né? Muito mais exatamente isso. E é exatamente isso que eu estudo. Porque antes ele remete a algo que tem que ser feito antes, né? E a arte, como a gente vai ver no estudo de hoje, realmente vai levar em conta essa questão de que porque você pode servir, né, de forma mecânica, a gente no nosso trabalho, você pode cumprir tarefas, só que a arte é exatamente esse algo mais, né? É você fazer, mas fazer de uma forma melhor, mais bonita, mais que desperta sentimentos, que desperta emoções, né? Criativa, exatamente. A arte, ela tem esse objetivo, né? Então não é um servir simplesmente, é a arte de servir, né? Então é servir bem, servir de maneira botando emoção, como é a arte, né? Como a arte nos faz. E aí, quando eu comecei a fazer esse estudo, eu senti isso muito em mim, que esse estudo me tocou muito, porque eu me considero uma pessoa muito assim, burocrática, que cumpre com as tarefas, que é muito responsável, mas que muitas vezes faz as coisas de uma forma muito burocrática, né? Sem exatamente esse sentimento. Eu lembro que quando eu jogava basquete, quando eu era jovem, o meu técnico me chamava de o burocrata do basquete. Então, tipo assim, às vezes a gente até cumpre, né, com as nossas tarefas, faz tudo certinho, responsável, só que às vezes falta esse sentimento, falta essa arte. E eu tenho essa dificuldade, eu visualizo em mim essa dificuldade, né, de botar, de repente, mais emoção nas coisas. Mas é isso, que bom que eu já enxergo isso, né? Porque nada mais é que o autoconhecimento é quando a gente começa a enxergar na gente as dificuldades para que elas exatamente sejam trabalhadas, né? Porque quando a gente nem se percebe ainda meio errado, a gente nem começa. Então eu lembrei disso quando eu comecei esse estudo, né? E aí eu botei também aqui que no livro Pensamento e Vida de Emmanuel, ele também faz essa diferenciação entre o trabalho-ação e o trabalho-serviço, né? Onde o trabalho-ação é aquele que muda o exterior, é aquele trabalho mais voltado exatamente para coisas materiais,
por exemplo, né, aí levando em conta o nosso trabalho voluntário. Às vezes, um trabalho voluntário ele pode ser mais assistencial, mais assistencialista, né, material, de você realmente estar ali provendo comida, assistência médica, banho, e são coisas muito importantes para as pessoas necessitadas. Mas o trabalho serviço é aquele que, além, né, você pode fazer os dois juntos, que aí é o melhor dos mundos, né? Quando o trabalho e serviço é aquele que você não se preocupa só com essa parte material. É quando você também se preocupa em desenvolver naquelas pessoas que estão recebendo muitas vezes o material, o amor, o conhecimento, a compaixão. Você pode fazer isso de várias maneiras, né? Você pode fazer isso demonstrando amor, carinho, quando você está fazendo o trabalho, e também através dos trabalhos de ensinamento, né? Quando você leva a comidinha, por exemplo, para a rua, mas você também leva a mensagem do Cristo junto. Você também fica igual a Valterina faz no nosso trabalho aqui do Sopão da Penha, faz o coral e aí fica cantando aquelas melodias maravilhosas. Então, enquanto aqueles irmãos ali estão recebendo a comida material, mas a música, né, a canção vai fazendo aquela egrégora que vai trabalhando espiritualmente aqueles irmãos. E quantos deles já não pararam na nossa frente só para ficar ouvindo a Val cantar, só para ficar recebendo aquela vibração da música. Então isso é o trabalho-serviço. E maravilhoso quando você une os dois, quando você consegue fazer um trabalho-ação com serviço, com sentimento, com amor, aí é o melhor dos mundos, né? Quando a gente consegue unir realmente o útil ao agradável. Esse trabalho é fundamental. Pode falar, Dona. Esse trabalho de estar ali se doando, isso eles levam para a vida toda, né? Entendeu? Sim. Agora a sopinha é para aquele dia, mas o que o envolveu ali levam para a vida inteira. Eu brinco que a quentinha dura só aquela noite, né? Mas aquele amor que a gente deixou para eles, e eles lembram da gente, porque a gente chega ali no mês seguinte, eles lembram da gente, então aquilo durou o mês inteiro. Porque eles estão o mês inteiro esperando a gente de novo e ficam felizes quando nos veem. Muitos, né? Muitos ficam muito felizes, então você vê que esse alimento espiritual nutre para o mês inteiro, né? Até o mês seguinte. Vocês trabalham, me parece, também com moradores de rua, sim, já devem ter visto e ouvido deles as coisas que a gente ensina pela atitude, junto com o Evangelho, como agem muitas vezes para eles não fazerem coisas ruins contra eles nem contra os outros. A gente escuta relatos, vocês devem ouvir também isso. Com certeza. Relatos assim, que você não espera, né, de uma pessoa em situação de rua. Não. Bem, então vamos adentrar no nosso texto. O texto de hoje, né, é o versículo que Emmanuel escolhe para o estudo da noite de hoje bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Né? Está em Mateus 20, 28. Qual o contexto, né? O episódio acontece logo depois de Jesus profetizar a sua morte. Né? A mulher de Zebedeu se aproxima de Jesus com seus filhos, Tiago e João, e lhe pediu a eles que se sentassem um a cada lado do seu reino. Jesus replicou que eles não sabiam o que estavam pedindo e quis saber se ambos estavam prontos para beber o cálice que eu estou para beber. E ao que ambos responderam que sim. Ainda assim, Jesus respondeu-lhes que lhe cabia definir quem estaria, que não lhe cabia definir quem estaria ao seu lado, e sim o Pai, né? Então você vê, Jesus quis exatamente dentro desse contexto mostrar que estar ao seu lado no reino não seria com o objetivo de ser o rei como na terra se entendia, né? Como os encarnados se entendiam. Então, na verdade, para você querer estar ao lado esquerdo e direito de Jesus no trono do reino dos céus, no reino de Deus, seria, na verdade, se você está disposto a ser o maior servo de todos os servos. Se você realmente está apto, preparado, moralmente, intelectualmente, com todos os conhecimentos necessários para servir a todos em todas as necessidades.
que certamente aquela mãe, a mulher de Zebedeu, não entendia dessa forma, né? Ela entendia como os reinos da terra, e que aqueles ali, os seus filhos, seriam alçados, né, a serem importantes, os mais importantes para Jesus. E Jesus, através dessa frase, inicia esse ensinamento de humildade, demonstrando o contrário, que não. Eles teriam que, na verdade, estar preparados para ser o menor de todos, considerando a visão material, né? Porque na matéria aquele que serve é o menor, então você estaria que estar preparado a ser o menor de todos, para servir a todos. Né? Então, e aí, outra coisa interessante, né? Você vê, olha como é que o nome arte de servir combina mais, né? Jesus escolheu o quê? Uma profissão de artesão. Através da carpintaria, Jesus, né, mesmo na sua profissão ali de... Seria o ganha-pão, né, o trabalho normal que todos nós temos, mas ele escolheu uma profissão que é uma arte, né? Você ser carpinteiro. Claro. Não é igual hoje em dia que você enfia o tronco numa máquina e sai a cadeira do outro lado, não. Antigamente você tinha que esculpir a cadeira, você tinha que esculpir a mesa, era um trabalho artístico, manual, esse trabalho de carpintaria. Então você vê que Jesus, já na sua profissão da matéria, ele escolheu uma profissão onde ele pudesse servir, porém com arte, literalmente, trabalhando com a sua arte manual de um artesão de carpintaria, né? Então ele já uniu aí o útil ao agradável, como a gente falou, o trabalho ação com o trabalho serviço, né? Porque ele faz efetivamente a mesa, a cadeira, que são coisas importantes, materiais, mas já empregando ali uma arte, que certamente imagina uma mesa, uma cadeira feita por Jesus. Que maravilha que devia ser, Nossa, né? Devia ser a mesa mais bonita que você já viu na sua vida. Não dá nem para imaginar, né? A gente não consegue nem imaginar. Devia ser uma maravilha. E a energia, né, que vinha de lá, imagina a energia, porque o servir aí não é aquela coisa, olha, eu te dou um pãozinho que eu fiz, não é isso. O servir aí são os sentimentos que vêm junto e que elevam moralmente a pessoa que recebe e elevam moralmente quem está dando também. Não é servir, olha aqui eu fiz para você, não é isso não. Eu pelo menos entendo. Não, e fica impregnado, né? Tudo que a gente faz, tudo que a gente faz fica impregnado com esse nosso sentimento. Isso. Por isso a importância do servir vir com sentimento. Um outro exemplo que eu também levantei foi de Paulo, que quando deixou o Sinédrio, volta a ser tecelão. Porque ele tinha essa prática de fazer os tecidos, fazer os tapetes, que também é um trabalho artesanal, também é um trabalho que serve na ação e que se mistura com a arte, né? E até fazendo aí uma correlação com o trabalho de Paulo, que ele foi o maior tecelão do Evangelho do Cristo, né? Podemos dizer que ele teceu aí o maior cobertor que cobriu aí a maior parte da terra com o Evangelho do Cristo, graças a ele, né? Então, fazendo até uma analogia com essa profissão que ele escolheu. E, por fim, Emmanuel nos fala também que aquele que ignora é o credor daquele que sabe, né? É uma frase atribuída a Emmanuel, onde ele diz que aquele que ignora é credor daquele que sabe. Então, quanto mais a gente sabe, mais a gente deve aos ignorantes. Ignorante no sentido de ignorar, de não saber. Nós adquirimos essa dívida, entre aspas, que não é bem uma dívida, é uma responsabilidade, uma obrigação perante a lei divina. Quanto mais a gente entende, mais a gente precisa, mais a gente vai ser cobrado por Deus, pelas leis divinas, de compartilhar esse conhecimento. Então, abro aí para vocês, quem quiser falar sobre esse contexto da frase de Emmanuel. Vitor, você já fez toda assim, o que era importante, né, para falar dessa passagem, mas o que me chama a atenção é o ato da Salomé, né, que era o nome da mãe deles, chegar a Jesus para beneficiar os seus filhos. Então a gente vai vendo, né, em todo o tempo, né, para mim, né, a vantagem para os meus, né,
Então, a gente nessa passagem aqui, a gente também pode ver essa situação que ainda é tão forte nos nossos dias, né? E por isso, sim, essa repetição desses textos, para que realmente, como você falou, né, a gente conseguir entender essa mensagem, né? Que o primeiro será sempre o que mais serve. Então, quer dizer, o favoritismo ali, né, que na realidade queria favorecer os filhos dela, né, um à direita e outro à esquerda. Então, e isso acontece até hoje, né? Você quer estar perto de quem tem, entre aspas, o poder ou não, ou que você acha que tem, né? Ali naquele momento, eles estavam achando que o reino era um reino de pedra, né? Que os filhos fossem ser favorecidos. E aí a gente vê até hoje isso se repetindo, né? A necessidade da parte material muito acima da espiritual, né? Então, o primeiro, né, dentre todos, terá sempre que ser o que mais serve. Isso fica também como pensamento para nós, retirando desse texto a importância de estarmos na prática, mas não sendo o favorito, porque nem sempre isso é o mais importante. É o realizar realmente, como você falou, né? A ação com amor, né? E levar realmente esse sentimento. Porque você vê que Jesus já ensina ali, não somos nós que devemos nos colocar nas posições, né? Elas virão naturalmente. A espiritualidade vai nos atribuir tarefas e responsabilidades de acordo com que nós nos prepararmos para tal. A gente não precisa pedir, a gente não precisa se achar, né? Se colocar, porque geralmente quando você se acha alguma coisa e aquilo não acontece, é porque provavelmente você está achando errado. Porque geralmente você, né, pelas leis divinas, você não precisa achar nada, basta que você se prepare, se habilite e o trabalho vai aparecer. Quando você estiver devidamente habilitado para tal, a tarefa vai aparecer. Só que também não pense que essa tarefa vai ser para você ficar rico, maravilhoso e poderoso, né? Não. A tarefa tarefa no bem, no trabalho do bem, do reino, que não necessariamente vai envolver ganhos materiais. E se por um acaso envolver ganhos materiais, que você tenha certeza de que esses ganhos materiais é com o objetivo de ampliar ainda mais essa tarefa no bem, né? E não de beneficiar a você e aos seus próximos. Né? Muito importante essa consciência que nós espíritas precisamos ter. A gente não sabe, né? Qualquer um de nós pode ficar milionário amanhã, e aí? Temos que estar conscientes do uso desse dinheiro, de que não somos beneficiários, e sim somos responsáveis, compromissados com essa tarefa. Exatamente. E poder se espiritualizar apesar do dinheiro que está ali circulando e que você está ajudando a circular, está ajudando a aumentar, você se espiritualizar. É uma tarefa bastante difícil, mas a gente tem que entrar nessa. A gente tem que entrar, né? Sim. A prova do dinheiro, ela é mais rara aqui no mundo, né? Poucos têm acesso a ela, a prova da riqueza, mas ela pode um dia bater na nossa porta. E de certa forma, nós já somos, né? Abastados comparado com uma grande maioria do planeta, né? Que ainda vive em sofrimento. Então, a gente precisa entender por quê. Por que estamos nessa posição, né? Somos preferidos de Deus? Não. Como Emmanuel falou, somos credores daqueles que não sabem. E precisamos, então, pagar essa dívida para com aqueles que não sabem, por termos um pouco mais. Então, continua Emmanuel, né? Vamos adentrar no texto propriamente dito. Em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. A criação inteira nos reafirma esta verdade com clareza absoluta. Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo. E aí eu botei assim: o serviço no bem ocupa as lacunas das nossas imperfeições do passado, que querem vir à tona. Já dizia o ditado: cabeça vazia, oficina do diabo. Né? Então, você vê, o serviço ele ocupa a nossa mente, ele não permite que a gente fique ali parado
né? Tem outro exemplo que eu botei aqui também da água parada, né? A água parada, ela apodrece. A água, para ela estar limpa, ela precisa estar sempre em movimento, né? A água corrente. A água parada, ela vai dando bicho, né? Vai dando lodo, ela vai ficando podre. E a mesma coisa é o nosso espírito. Se o nosso espírito fica paradinho, ele vai apodrecendo, ele vai murchando, ele vai ficando todo cheio de miasma, todo fácil, né, de ser acessado por outros espíritos que também estejam nessa mesma vibração. Agora, se você se movimenta, se você sacode, se você está sempre no trabalho, você vai estar sempre renovando, você vai estar sempre limpando o seu perispírito, o seu corpo semimaterial, você vai tornando a limpeza, porque o movimento faz com que mesmo os nossos erros, eles acabam, né? Você adquire ali uma dívida, mas aí logo depois você já está pagando. Então o movimento impede que você fique acumulando impurezas no seu perispírito. A necessidade, então, do trabalho é essa. E isso serve para tudo na vida. Se você olhar toda a vida no planeta, ela está sempre em transformação, está sempre em movimento. Nada fica parado, né? Mesmo as coisas que apodrecem, elas apodrecem e aí dali elas são absorvidas pelos micro-organismos, né? Então nada fica estático, parado num lugar só. E o mesmo vale para a gente. Temos também o exemplo de bons espíritos, como Chico Xavier, que veio aqui na Terra, e o que ele fez a encarnação dele toda? Trabalhou, se doou, serviu. E temos maus exemplos, como, por exemplo, o João de Deus, né, que também era um médium, ainda é, né, um médium com uma capacidade tão grande, mas que acabou ali, né, ficando famoso, e aí se utilizando disso para se meter não só no serviço, mas para se tornar tipo um rei daquela região, né, se metendo com política, se metendo com coisas que não tem nada a ver com o trabalho mediúnico e que acabou tendo o triste fim que todos nós pudemos acompanhar, né? Então, o perigo da gente também não fazer do nosso trabalho coisas que não são do interesse para a nossa evolução, né? Que a gente foque no trabalho, no bem, como eu falei lá no início. Trabalho da evolução, sem necessariamente ter nenhum retorno material por causa disso, né? Exato. E aí eu peguei aqui uma frase, só antes eu vou abrir para vocês já, mas eu só peguei aqui em João 4,34. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, né? Então, olha que analogia que Jesus fez, né, sobre nutrição. A nossa nutrição aqui na matéria é comer, né? Comer comida, se alimentar, é o que nos nutre a matéria. Mas olha, o que nutre o espírito é a vontade de servir, é a vontade de fazer a obra do Pai, né? A obra de Deus. Então isso é que nutre Jesus e é isso que nutre a todos nós, espiritualmente, né? Espiritualmente nós nos nutrimos dessa vontade de servir. Então agora abro para vocês. E aí só acrescentaria, e buscar a felicidade dela muito dentro dela. Porque isso, você vai descobrindo você, sendo feliz com o que você tem de sentimento, isso equilibra muito a sua relação com o dinheiro, com essas coisas todas, com ficar famoso, esses negócios todos, né? Entendeu? Equilibra muito, né? E a vida do Cristo foi isso, né? O tempo todo, né? Ele ficou famoso. Esse Cristo ficou famoso. E daí? Né? Ele tinha a felicidade dentro dele, né? E não escondia, né? Não escondia. Né? Julinha levantou a mão também. Pode falar. O tempo passa rápido, né, Vitor? Vamos colocar aqui, eu peguei uma fala de Carlos Torres Pastorino, que é lá daquele livro Minutos de Sabedoria, né? E ele fala para a gente que subir na vida tem 2 degraus de suma importância. Vai ser representado pelo verbo amar e servir.
Então, ele coloca aqui: jamais desanime na escalada dos valores da alma e procure em todas as circunstâncias amar e servir a todos e a tudo, para ajudar ao máximo o progresso do planeta, que nos recebe generosamente para auxiliar a nossa evolução. Então, a gente já está, né, pela misericórdia divina, dentro de um planeta, que é para a nossa evolução. E ele diz que existe esse degrau para que a gente possa realmente trabalhar a nossa evolução, que é o amar e servir. Então, assim, é tudo isso que o Vitor também já falou. Tem mais coisas, mas eu acho que essa sintetiza bastante esse processo aí de servir, né, como Emmanuel fala, né, em todos os reinos, porque o próprio Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele fala, ele coloca assim no capítulo 82, que ele diz que a cova serve a semente enriquecerá o homem, o vento ajuda as flores produzirão fruto. Então, a gente vai vendo nessa passagem que tudo se encadeia num processo evolutivo. Então, e o homem está nesse processo também para ajudar os reinos inferiores também. Né? Então, a gente está aqui para servir um ao outro. E essa é a mensagem, na verdade, né? Exato. Você falou de Torres Pastorino, eu não achei o meu Minutos de Sabedoria, mas achei esse aqui que é do Instituto Ibis, a Doroteia deve conhecer, que é do Júlio Damasceno. É Vinde a Mim. É tipo do mesmo estilo, né? Tem mensagens diárias, muito bom. Então continua Emmanuel, então. A lei do trabalho, com a divisão e a especialização nas tarefas, prepondera nos mais humildes elementos, nos variados setores da natureza. Aí eu botei assim, né? Cada espírito, conforme seu grau de evolução, terá tarefas diferentes, adequadas ao seu grau de conhecimento, de responsabilidade e moral. Na segunda parte do Livro dos Espíritos, né? No Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, né? Para quem ainda não teve a oportunidade de estudar. Tenho certeza que aqui todo mundo já estudou, mas quem está assistindo depois, ele é dividido em 4 partes. Na parte segunda, no capítulo 10, temos o título Ocupações e Missões dos Espíritos, onde Kardec debate sobre os espíritos e suas tarefas, uns mais ligados a fenômenos da natureza, como cuidar, né, das marés, dos ventos, e outros ligados a lideranças coletivas dos países, das nações, dos orbes e até mesmo dos sistemas, né, do sistema solar e, quiçá, até mesmo da Via Láctea toda. Então você vê que tem espíritos responsáveis por cada tarefa de acordo com a sua necessidade. E nós conseguimos visualizar isso também no micro, né? Quando a gente vem analisar aqui só o planeta Terra, nós temos também a mesma coisa, né? Pequenos animais, como a Julinha falou, a semente que serve ao fruto, que depois a árvore cai no chão e apodrece, e aí vira alimento para as bactérias, que dá origem a um outro ser, que vira adubo para outra planta. Então você vê que existe todo um mecanismo onde um vai nutrindo o outro e a vida vai se constelando, né? A natureza vai brotando e toda a vida do planeta vai se constelando. E aí, se a gente considerar o nosso corpo como um planeta, a mesma coisa. Nós temos, né, cada célula do corpo tem a sua função, a sua tarefa, uma alimenta a outra, né? Você tem o sangue correndo por todo o corpo. Você vê o nosso corpo humano, ele pode ser comparado a um planeta, a um sistema, né? Ele tem ali, cada célulazinha representa. E aí, se você olhar uma célula só, né, para quem lembra aí do tempo da tia Cotinha na escola, uma célula ela tem várias organelas, né? E cada organela tem a sua função da reprodução celular, de proteção, que é a barreira celular, tem o núcleo da célula, tem ali as mitocôndrias que fazem a digestão celular, então você vê. E aí a gente vai indo para o micro, desde o micro até o macro, você vê como é que as leis da natureza, as leis de Deus se repetem.
elas só vão se avolumando, né, de acordo conforme as construções vão ficando mais complexas, vai nos dando cada vez mais liberdade para que, até que quando a gente chega no nosso estágio hominal, nós passamos a ser realmente parte dessa criação, porém consciente, né? Tendo o direito de escolha, tendo realmente o direito de querer ou não fazer, e assim sofrendo as consequências, né? Porque antes do estágio hominal, a gente vai no automático, no automatismo, assim como o automatismo que Deus botou na semente para que ela se transforme em uma árvore, todos nós íamos vivendo nesse automatismo da natureza, até alcançarmos o estágio hominal, onde passamos a ser co-criadores, lógico que, né, infinitamente menores, numa escala infinitamente menor do que Deus, mas começamos a nos tornar co-criadores da natureza. Então, abro para vocês novamente. Vitor, eu vou trazer também do Livro dos Espíritos, né, sobre o trabalho, que na questão 674, Kardec fez essa pergunta aos espíritos. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E os espíritos responderam: o trabalho é uma lei da natureza, por isso mesmo constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ela aumenta suas necessidades e seus gozos. E na 677, eu trouxe só a resposta dos espíritos. Fala para nós assim: o trabalho dos animais está limitado ao cuidado com a própria conservação. Provendo as suas necessidades materiais, eles se constituem inconscientemente em agentes que auxiliam os desígnios do Criador. Então, foi exatamente o que o Vitor falou, né, que quando já no processo hominal, né, temos o livre-arbítrio e podemos decidir entre o bem e o mal. A gente sabe que o trabalho é a lei da natureza, porque é um processo da nossa própria evolução e evolução também do planeta. E os animais, né, eles estão numa situação que eles também ajudam, né, ao Criador, dentro da parte que cabe ao animal, né, irracional, mas como eu já escutei, inclusive, isso, que o animal está para o homem da mesma forma, da mesma distância que o homem está para Jesus, para Deus. Então, existe realmente um progresso que há necessidade de seguir, mas é o processo de um ajudando o outro. Então, tudo é importante na natureza. Por isso existe essa lei do trabalho. Cada qual vai utilizar o que pode, né, dentro das condições que está, né, no processo evolutivo, que a gente sabe que existe o princípio inteligente atuando em todos os reinos. Então, tudo isso é uma misericórdia de Deus para conosco. Vamos em frente. E aí ele continua, né? Porque como ele falou ali dos setores da natureza, ele continua então. Essa árvore curará a enfermidade. Aquela outra produzirá frutos. Há pedras que contribuem para a construção do lar. Outras existem calçando os caminhos, né? Então você vê que vemos aí a multiplicidade da natureza, né? A multiplicidade infinita e a abundância de Deus no nosso planeta. Então você vê que tem de tudo que a gente precisa está ali disponível para nós, né? Jesus, quando construiu o planeta Terra para a nossa evolução, ele colocou todas as ferramentas, tudo que a gente necessita para ter uma vida material boa, confortável e, ao mesmo tempo, com os instrumentos necessários para a gente aprender e evoluir e se intelectualizar. Então você vê que tem milhares de plantas, cada uma com a sua função, milhares de animais, milhares de tipos de rocha, de minérios, tudo está aqui disponível e ao nosso alcance. Só que realmente, conforme o ser humano se intelectualiza, ele vai aprendendo a fazer um uso cada vez mais complexo de organizar esses materiais, né? E
Eu peguei aqui em Pedro, Pedro 4, versículos de 4 a 10. Servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Né? Então, você vê que já está aí a mensagem de que cada um de nós precisamos nos servir uns aos outros, porque assim como acontece com as plantas, também acontece com nós. Já reparou? Nós não somos todos iguais. Uns têm aptidões para uma coisa, outros têm aptidões para outras coisas, né? Imagina, tem gente que não consegue ver, não consegue tirar sangue para fazer um exame que desmaia. Imagina se todos nós fôssemos assim. Como é que ia ter um médico que abre lá a barriga, tira o fígado, bota outro? Imagina, né? Se todo mundo tivesse medo de tirar sangue e desmaiasse com sangue, a gente não ia ter médico. Né? Se todo mundo fosse fraquinho, não ia ter o forte para poder levantar peso e fazer as coisas, os trabalhos mais pesados. Se todo mundo fosse forte, ninguém ia fazer também os trabalhos mais ligados a ter que ficar ali num ambiente fechado, mais administrativo. Então você vê que os seres humanos também são amplamente diversos, né? Nós somos muito diversos, porque a gente cumpre exatamente as mesmas tarefas que o resto todo da natureza cumpre. De cada um fazer o seu papel para que o mecanismo funcione, né? Então, abro para vocês novamente. E não utilizar esses bens para benefício seu, vou ficar rico, vazio, né? E fica vazio, né? Pode falar, Julinha. O João acho que está querendo falar primeiro. Foi o João? Peraí, eu não vi. Tá dando para ouvir agora? Tá, estamos ouvindo. É assim, quadrado, né? Mas todo mundo trabalhando. Seja um trabalho humilde ou um trabalho mais, vamos dizer assim, mais sofisticado, mais difícil, mas todo mundo tem que trabalhar. Até na natureza, né? Isso. Vai, Júlio. Eu vou trazer uma fala do Emmanuel que eu acho bem interessante para o nosso estudo de hoje. Está lá no livro O Consolador, a questão desse livro é a 79. Emmanuel fala assim, é maior, eu só peguei uma parte para falar aqui com a gente, com todos, né? A escala do progresso é sublime e infinita. No quadro pequeno dos vossos conhecimentos, busquemos uma figura que nos convoque ao sentimento de solidariedade e de amor que deve imperar em todos os departamentos da natureza, visível e invisível. O mineral é atração, o vegetal é sensação, o animal é instinto, o homem é razão, o anjo é divindade. Então, eu achei interessante ele colocar isso mais resumidinho para nós, no livro Consolador, e ele diz para a gente que o progresso é sublime e infinito. Então, a gente vai estar sempre nesse processo aí do progresso. E quando ele separa, né, pelo o mineral, o vegetal, o animal, o homem e o anjo, né, porque a gente sabe que a nossa escala aqui terrena é para que a gente possa chegar realmente a espírito puro, né? Tanto que Kardec fez aquela separação lá no Livro dos Espíritos. Perfeito. Então, continua Emmanuel, né? O pai forneceu ao filho, homem, a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem para ensinar as criaturas a arte de servir. Olha aí, o título aí, a arte de servir. Você vê que o título certo era esse mesmo, né? Você vê que está dentro do texto, né? Então, realmente não sei por que mudou.
Algum erro aí. Então, e aí, né, você vê que aqui justificou o título, né? E Deus colocou tudo no nosso planeta. O planeta Terra, a gente, né, fazendo uma comparação com a arte mais uma vez, é o nosso palco, é o nosso cenário, onde Jesus colocou tudo, todos os materiais, tudo que a gente precisa para a gente encenar, para a gente apresentar a nossa peça, né? Para a gente fazer o nosso papel dentro dessa peça, que é a encarnação, que é tão breve comparado à vida eterna. Né? Então, o planeta Terra é o nosso palco para a gente praticar essa arte de servir, né? Expor essa arte de servir ao público. Então, ele ainda continua nesse parágrafo. Se lhe foi doada a pólvora, destina à libertação da energia. E se a pólvora permanece utilizada por instrumento de morte, aos semelhantes, isto ocorre por conta do uso frutuário da moradia terrestre, porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, e objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Né? Então, o projeto divino é sempre para desenvolver para o bem, né? Para que possamos pegar esses materiais primários e, pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa inteligência, co-criarmos, como eu falei, coisas mais complexas. Porém, como também temos o livre-arbítrio para co-criar, temos o livre-arbítrio para fazer o uso devido ou não dessa co-criação, né? E aí temos, infelizmente, o que mais temos nesse mundo de provas e expiações é o mau uso dessa liberdade criativa, né? Porque pegamos esses instrumentos, né? Temos aí vários exemplos, né? O avião, por exemplo, que foi criado por Santos Dumont, e o quão triste ele ficou ao ver os aviões sendo usados na guerra, né? Então, olha que tristeza. Um avião que tinha o objetivo de fazer o quê? O transporte de pessoas, transporte de coisas, né? De matérias, de remédios, tudo muito mais rápido para fazer com que as coisas cheguem rápidas, e o homem foi lá e usou para a guerra, né? A pólvora, que também, né? A pólvora é de antigamente, mas quer dizer, ainda é usada até hoje para armas, mas, né, você tem hoje a energia nuclear, né, que seria a pólvora moderna, né, é a energia nuclear. Então, só que você pode usar ela para o bem, que seria exatamente para você gerar energia, conseguir transmitir energia com muito mais rapidez, mais barato para o mundo inteiro, né? E não, aí o homem pegou essa energia nuclear e transformou em arma, em bomba, em explosão. Então, nunca é, né? O objetivo de Deus nunca é esse. E não é à toa que a gente está num mundo de provas e expiações, porque nós só teremos permissão de alçar a mundos mais elevados quando tivermos totalmente nenhum resquício dessa imoralidade, né? Dessa capacidade de fazer tanto mal como ainda, infelizmente, fazemos no nosso mundo, nesse estágio em que ainda nos encontramos. Né? Então, abro para vocês mais uma vez. Eu quero falar a respeito do que você acabou de comentar, né, do fazer o mal, né, de usar pelo livre-arbítrio, né, tudo que a gente recebe do Criador e praticar o mal. E isso está falado lá por Kardec na Gênese. No capítulo está escrito a Gênese espiritual. Tem 2 itens desse capítulo que eu peguei uma parte para a gente pensar aqui junto. No item 29, Kardec coloca assim para nós: a Terra viu-se povoada de espíritos de diversas categorias, mais ou menos aptos ou rebeldes ao progresso, e se reproduzindo de acordo com os respectivos tipos, originaram as diferentes raças, seja quanto ao aspecto físico, seja quanto ao moral. Então, Kardec fez um apanhado aí, né? Que a Terra está povoada de espíritos, tanto aptos ou rebeldes. Foi o que o Vitor falou para nós também agora. E lá no item 43, ele faz para nós uma outra colocação muito interessante, que é importante que a gente reflita. Ele diz assim: até que os espíritos tenham atingido
um certo grau de perfeição, eles estão sujeitos a falhar, seja no estado de erraticidade, seja no da encarnação. Então, tanto o espírito ele pode, né, falhar no mundo espiritual ou quando está aqui encarnado. Falhar é infringir a lei de Deus. Embora esta lei esteja escrita no coração de todos os homens, o espírito só a compreende gradualmente. E à medida que a sua inteligência se desenvolve, aquele que infringe essa lei por ignorância e falta de experiência, que só se adquire com o tempo, incorre apenas em uma responsabilidade relativa. Mas, com relação àquele cuja inteligência é desenvolvida, que tendo todos os meios de se esclarecer, infringe a lei voluntariamente e faz o mal com conhecimento de causa, isto é, uma revolta, uma rebelião contra o autor da lei. Então, a falta é de acordo com o seu conhecimento. Né? O infringir é... Então, se o homem tem nas mãos, né, um processo que chegou para ele e ele usa isso para o mal conscientemente, ele infringe a lei de Deus, né, e isso é uma revolta ou uma rebelião. E isso vai ser, a gente sabe, né, que existe o recomeçar novamente. Deus vai dar a esse a mesma oportunidade que vai dar ao outro. Mas a gente que já está dentro da doutrina, a gente consegue ver isso né, nos textos, inclusive, doutrinários, né, e que nos ajuda a pensar melhor. Ou, pelo menos, não tentar não agir no mal. Isso. Já é uma boa, né? Não agir no mal já é uma boa. Né? Então vamos lá. Perfeito. Muito interessante. A Gênese, vou falar para a Janete para a gente iniciar logo um estudo da Gênese, porque a Gênese é o livro que eu menos estudei de todos da obra de Kardec. Eu também, não conheço. Olha esse conhecimento que a Julinha trouxe, como é que encaixa perfeito, né? Com muito bom. Então continua Emmanuel. Não ouvidemos. Sabe o que é ouvidemos? É não esqueçamos. Não esqueçamos que Jesus passou entre nós trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Então, o trabalho não é só o trabalho, como a gente já falou aí anteriormente, nossas obrigações profissionais, né? O trabalho é tudo, é a nossa vida, né? O evangelho no lar, a responsabilidade e o compromisso com o evangelho no lar é o nosso trabalho de evolução para conosco e para com os nossos parentes, com os nossos familiares. O trabalho voluntário, a levar, né, os filhos à evangelização, o compromisso com a evangelização de nossos filhos desde de tenra idade até a fase adulta. Tudo isso são tarefas, são trabalhos. O seu modo de se portar no transporte público, nos ambientes, no seu modo de agir com os seus amigos, seus colegas de trabalho, tudo isso é trabalho. É trabalho, porque o trabalho é a todo momento. Quando você para fazer uma meditação, uma prece, visando se equilibrar, visando buscar essa conexão com o alto, é trabalho. Trabalho no bem, trabalho em se melhorar, em se autoconhecer, em se fazer a famosa reforma íntima. Tudo isso é trabalho, né? Porque Jesus, não, né, quando ele quis dizer ali, porque senão a gente vai, Jesus ficava 24 horas, não dormia? Não é isso. É porque, na verdade, a todo momento ele estava dando seu exemplo de luz, de amor, sempre, né, a sua vida, cada passo que ele dava era focando na vontade do Pai. Então, tudo nos seus gestos, nos seus atos, nas suas palavras, era trabalho no bem, trabalho no amor, né? Então, não há nada que traga mais felicidade e satisfação para todos nós do que o trabalho desinteressado, né? Só quem já participou de algum trabalho voluntário sabe do que eu estou falando, né?
E se você aí ainda não participou, procure. Procure, porque você com certeza vai sentir algo que você nunca sentiu na sua vida. O trabalho desinteressado, ele traz uma nutrição espiritual, uma alegria real, uma felicidade verdadeira que nada que é material, com certeza você nunca sentiu igual. Porque as coisas da matéria também trazem felicidade, mas é uma felicidade efêmera, é uma felicidade que acaba rápido, que passa, e que depois às vezes até vem com um gosto ruim quando ela passa, porque ela dá é tipo a droga, né? Ela dá aquele eu quero mais, eu quero mais. E essa não, o trabalho desinteressado não, é uma alegria perene, é uma felicidade, é um sentimento de dever cumprido, é algo que não se extingue e que você sente vontade de fazer mais, mas não com aquela vontade viciosa, mas é uma vontade feliz, uma coisa equilibrada, uma coisa alegre. Quem já fez sabe do que eu estou falando, né? E somente os corações ainda muito presos à matéria não conseguem sentir essa felicidade, pois extremamente viciados com as sensações da matéria e com a necessidade da aprovação externa dos outros, que também estão materializados, então eles não conseguem perceber. Eles estão muitas vezes, né? Quem não conhece pessoas assim, né? Hoje em dia com a internet, então com essas que a gente vê aí, os youtubers, as coisas, essa necessidade de aparecer, de ser o que você não é de verdade, e sempre focado para essa coisa do material, do luxo, da ostentação. Isso é terrível, e essas pessoas que estão nessa condição, elas não conseguem enxergar, elas não sentem essa alegria que eu falei do trabalho desinteressado, porque os seus corações estão extremamente petrificados, né, endurecidos, então elas vão, infelizmente, será necessário muita dor, muito sofrimento para despertar nesses corações a sensibilidade que está embotada, né, que tá petrificada ali. Então, como a gente até já estudou no capítulo anterior, né, quando tiver que passar ali o roçador, né, a terra vai estar muito dura, então vai causar muita dor e muito sofrimento, mas infelizmente, muitos escolhem esse caminho de necessidade, de muita dor e muito sofrimento para despertar os sentimentos, né? Então, abro para vocês novamente. Eu queria fazer um comentário que quando você vive esses trabalhos voluntários em grupo, o que se estabelece ali no grupo é uma fraternidade muito linda, que faz com que você fique, mesmo quando você para de trabalhar, você fica ligado naquilo o resto da sua vida. E aquelas pessoas das quais você se afasta, às vezes, porque um mora ali, outro mora aqui, o trabalho não pôde continuar, esses elos não morrem. É impressionante. E quando você contata com as pessoas, fala, vive aquela sensação maravilhosa, como se estivesse ali saindo junto, outra vez, fazendo o trabalho. Que aí vem a fraternidade como uma consequência também disso tudo. Só queria falar nessa sensação. É muito bom. Maravilha. É muito bom. Com certeza. Julinha também levantou a mão. Eu vou trazer uma frase do Chico para resumir. Jesus foi a manifestação do amor de Deus, a personificação de sua bondade infinita. Então, Jesus resumiu aqui para a gente na Terra, né, esse amor de Deus por cada um de nós, e dessa bondade, né, porque ele diz que bom somente o Pai. Então, ele personificou isso para todos nós. E quando a gente serve, né, quando a gente consegue servir com amor ao outro, a gente não apenas abençoa as outras pessoas com o que você está ofertando, que é uma bênção quando você faz isso para o outro, mas nesse momento a gente glorifica o Pai em nossa vida. Então, essa é importante do trabalho do bem que o Vitor falou, que é um sentimento que não é comprado, ele é sentido, porque você glorifica o Pai. Né? Se o Pai é de bondade, de amor, no momento que você faz esse gesto com amor,
você entra numa conexão com o alto, com essa glória, né, que não é comprada, é só sentida. Perfeito. E vamos então agora o último parágrafo, quer dizer, são 2 últimos aqui que eu vou ler junto. Né? Podes começar hoje mesmo. Uma enxada ou uma caçarola constituem excelentes pontos de início. Se te encontras enfermo, de mãos inabilitadas para colaboração direta, podes participar mesmo assim, servindo na edificação moral de teus irmãos. Né? Então, não precisa ter dinheiro, nem cargo, nem poder para iniciar essa arte do servir. Muitas vezes ficamos nos impondo condições para iniciarmos uma tarefa no bem. E aí a vida passa, né, num piscar de olhos e nada você fez. Mesmo doente, quando demonstramos resignação, confiança em Deus, já é um trabalho para a nossa evolução moral e para todos aqueles que estão à nossa volta. Né? Então, eu até peguei aqui uma historinha, que está lá no livro Céu e Inferno, no capítulo 8, Expiações Terrestres, a história de Maciel, o menino número 4. Né? Então, eu peguei só um pedacinho, né, porque a história é grande. Então, era um menino muito doente, e aí ele sentia muitas dores, e um belo dia, essa criança disse ao doutor, né, que estava ali tomando conta: doutor, tende a bondade de me dar mais pílulas como as últimas que me receitaste? E por que isso? Aí o doutor responde: por que isso, minha criança? Disse o médico. Deite o suficiente e temeria que uma quantidade maior possa te fazer mal. É que, como vedes, retomou a criança, eu sofro tanto que, por mais que me esforce para não gritar e peça a Deus que me dê forças para não incomodar os outros doentes que estão ao meu lado, muitas vezes tenho muita dificuldade para me impedir de fazê-lo. E essas pílulas me adormecem. E durante esse tempo, ao menos, eu não incomodo ninguém. Então, olha como essa criança, né, passando por uma dor, por um sofrimento terrível, a preocupação dela em não incomodar os outros, né? Porque a dor dela incomoda, né? Se ela não conseguir ficar quieta, ela incomoda os outros doentes. Então, olha a preocupação desse espírito. E é isso que nós temos que levar como exemplo, porque muitas vezes a gente nem está passando por dor nenhuma e a gente está reclamando, né? A gente está reclamando porque está calor, está reclamando porque está frio, está reclamando. O negócio é reclamar, né? A gente adora reclamar de tudo. Então, e olha que absurdo, né? E como incomoda, né? Porque você já experimentou ficar perto de alguém que reclama de tudo? É muito chato. É terrível, né? Incomoda. A gente nem está doente, né? Muitas vezes a gente não está doente, mas aquela pessoa ali do lado reclamando, incomoda demais. Então, vamos parar com isso, né? Vamos passar a ser aquele que dá a solução, aquele que ajuda a procurar pela solução, que está ali para ajudar e não para apontar, não para reclamar, que a gente seja essa pessoa. E isso já é o trabalho no bem. Não vamos ficar aguardando a oportunidade perfeita. Se eu ganhar na loteria. Se eu ganhar um aumento. Se não sei o que acontecer. Se eu passar num concurso. Vamos parar de impor condições para o nosso trabalho no bem. Faça o que já está ao seu alcance. Não aconteceu nada disso, mas você não pode fazer nada, não tem nada que está no seu alcance. Mas eu queria fazer mais. Não tem que fazer mais. É como a gente falou lá no início, o trabalho aparece na hora certa, do jeito certo, na proporção que você está preparado e habilitado a fazer. Então faça. Como ele botou ali, a enxada e a caçarola ali representam o quê? O trabalho manual. Aquele trabalho que não exige grandes complexidades, que não exige grandes dinheiros, grande conhecimento. Então, é isso aí. Se você hoje está disponível, tem tempo, tem dinheiro, tem saúde, somente para um trabalho mais tranquilo, faça esse trabalho. E ele vai ser muito importante, porque, como o João falou, todo trabalho é importante. Se não tiver o lixeiro para catar o lixo, imagina. Né? A gente vê aí quando tem greve de lixeiro, como é que fica o caos na cidade. Aí você pensa, então, né, talvez o trabalho do lixeiro seja mais importante até do que o seu, que às vezes a gente pensa que o nosso trabalho é grande coisa
e o dele faz muito mais estrago se ele não fizer do que o nosso, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que ter realmente essa preocupação e não ficar impondo condições. Vamos, como ele bota ali, pode começar hoje. Comece hoje a fazer tudo que já está ao seu alcance fazer. Não espere condições para fazer mais, achando que Deus vai dar mais valor porque o trabalho é maior, é mais grandioso. Não, Deus não dá valor a isso. Deus, como a gente falou lá no início, é a arte de servir. Então Deus dá valor ao serviço bem feito, de coração, de sentimento. Muitas vezes é um serviço pequenininho, um serviço bem pequeno, que quase não faz vista para ninguém, mas que quando lá no mundo espiritual brilha como o sol. E muitas vezes um trabalho gigantesco, um prédio enorme que faz um monte de coisa, mas de repente está apagado, porque o objetivo de todos ali envolvidos é um objetivo de vaidade, de mostrar para os outros o que eles fazem. Então, não nos apeguemos ao tamanho material do serviço, e sim à arte. A arte do serviço, essa é que vai ter mais valor para Cristo. Então, abro para todos aí para os comentários finais. Vitor, eu gostaria de fazer uma fala em cima dessa frase do Emmanuel, que é tão importante para que a gente pudesse refletir mais. Que ele diz, né, se te encontra enfermo, de mãos inabilitadas para a colaboração direta, podes principiar a si mesmo servindo da edificação. Então, se você diretamente, você não pode usar, né, das suas mãos porque você está enfermo, quantas coisas mais podemos fazer? Né? Porque a gente pode trabalhar indiretamente. Não precisa ser direto, pode ser indiretamente. E aí eu trouxe, Vitor, para ilustrar também aqui o nosso estudo, que esse vocábulo trabalho, ele tem uma origem no latim, ele tem o nome de tripalium. Tal termo era utilizado para designar um instrumento de tortura. Dessa forma, quase sempre e até hoje, o trabalho é associado ao sofrimento por muitas pessoas. Contudo, Cristo nos traz o labor como bênção divina em favor da nossa redenção. Então, Vitor, o labor, o trabalho, apesar de ter essa denominação, né, e ficou esse estigma, né, de que o trabalho é sofrimento, a gente pode tirar do trabalho o meio de uma bênção divina, que a gente pode atuar, se não com as mãos diretamente, a gente pode fazer o trabalho bem indiretamente. E quantos a gente sabe, né? A gente tem o exemplo daquele gigante deitado, que era o Jerônimo Mendonça, que ele ficou, era um homem alto, bonito, né? E de repente se viu lá numa situação que não se movimentava nem nada, né? Só ficava deitado, mas ele tinha uma voz que ele levava as palestras através de uma cama. Ele ficava deitado, o pessoal alugou uma Kombi para botar a cama dele para levar ele para fazer palestra. E assim era um homem feliz. Então, assim, esse é um exemplo que está na doutrina, mas quantos outros a gente conhece, né? Então é isso. A gente já está na hora. A gente fica com esse conhecimento aí do trabalho de ação, de amor. Bem, realmente, Jerônimo Mendonça é um exemplo perfeito. Chico também foi, né? Apesar de ele não tinha uma doença tão grave, mas ele tinha diversos problemas de saúde também, né? E não impedia, né? Não tinha dinheiro. Divaldo também, que abriu lá a Casa do Caminho. Você vê que nenhum desses exemplos ficaram esperando, né, o dinheiro aparecer. Foi lá e começou, meteu a mão na massa, né? Então, esses irmãos sirvam de exemplo para todos nós, que nós também possamos iniciar as nossas tarefas o quanto antes, né? Bem, quero agradecer a todos, agradecer à Casa de Emmanuel por mais essa oportunidade de estudo e pedir, então, ao João, que é o próximo aí da agenda, para fazer a nossa prece de encerramento. Bom,
Então vamos... Está dando para ouvir? Então vamos fechar os nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer ao nosso irmão e mestre Jesus por tudo que ele nos ensinou. Que nós, como disse Emmanuel, né, Jesus passou aqui na Terra trabalhando. Então que nós possamos seguir o exemplo do nosso mestre e irmão e procurar trabalhar sempre no bem, ajudando a quem precisa, sem nenhuma intenção a mais. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, uma excelente semana para todos. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal, deem o seu like, dê o seu joinha, compartilhe com os amigos e vamos fazer essa mensagem do Cristo chegar o mais longe possível. Fiquem com Deus, pessoal. Boa semana.